Bom dia, turma. Vamos prosseguir nosso semestre de Direito Empresarial 2, interrompidos que fomos com a quarentena determinada pelas autoridades. E como nós estávamos na iminência de concluirmos os temas de primeira unidade, de fazer nossa primeira avaliação respectiva, eu gostaria de dedicar esta aula, aos meus alunos de Direito da Universidade Católica de Salvador e assim, pelo menos, concluirmos essa primeira etapa do curso e rogarmos para que termine logo esta situação e a gente se livre do mal maior. Começamos o semestre aduzindo que iríamos estudar os títulos de crédito. Em outros termos, diz que o objeto da disciplina é o estudo dos títulos de crédito. O Direito Empresarial 2 tem por objeto exclusivo estudar o regramento jurídico dos títulos de crédito. Aí nós começamos o semestre conclamando um conceito unanimemente aceito pela doutrina, que foi um conceito construído por Cesare Vivante, um jurista italiano que conseguiu resumir numa frase um bom conceito para título de crédito, e a dissecação deste conceito nos permite apresentar o que se conhece por teoria geral do direito cambiário, primordialmente para conhecermos os princípios gerais do direito cambiário. Disse Vivante que título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. É um documento, o título de crédito? Sim, porque ele atesta materialmente a existência de uma relação jurídica. É um documento que tem 3 características essenciais, quais sejam: são documentos que se referem exclusivamente a relações creditícias, são documentos de fácil cobrança em juízo, porque definidos como títulos executivos extrajudiciais, tradicionalmente pelos Códigos de Processo Civil, e ostentam um atributo que nenhum outro documento ostenta, que é o atributo da negociabilidade, ou seja, quem é portador de um título de crédito, como seu credor, tem facilidade, ampla aceitação no mundo negocial, a capacidade de antecipar os valores antes dos seus vencimentos, não se comparando o título de crédito com nenhum outro nesta forma de se transacionar com maior facilidade. Então se diz que esta é a característica que distingue os títulos de crédito dos demais documentos. É o atributo que ostenta da negociabilidade. Aí vimos que ele adjetivou, o grande mestre italiano, o documento como sendo necessário. Ora, quis fazer referência, Cesare Vivante, a um princípio, que é o princípio da cartularidade. É uma união quase que indissociável entre o direito creditício e o papel que o estampa. Para que alguém exerça direitos estampados em título de crédito, precisa exibir a posse do papel, a posse da cártula de crédito. Então, esta união quase que indissociável entre o direito creditício e o papel se chama de cartularidade, é o princípio da cartularidade. Cheguei a mencionar que há uma decorrência prática deste princípio, que é a obrigatoriedade dos processos físicos de se instruir os pleitos executivos com as originais dos títulos, justamente para a segurança do juízo de que o credor exequente efetivamente persiste sendo o credor, já que exibe a posse das cártulas, ou seja, não há risco daquelas cártulas estarem em mãos de credores diversos, já que título de crédito foi feito para circular. Vimos também que, dissecando aí no conceito, que o direito estampado numa cártula de crédito é um direito literal. Quis fazer referência, Cesare Vivante, ao princípio da literalidade, que é a validade única e exclusiva dos atos cambiais que são postados na cártula de crédito. Então, atos jurídicos obrigacionais praticados em cártula de crédito representam o que se chama de princípio da literalidade, a validade única e exclusiva dos atos cambiais postados na cártula. Falamos também
que o direito é autônomo, ou seja, há o princípio da autonomia que diz que a eventual invalidade de um ato cambial não contamina os demais. Então, quando um ato jurídico obrigacional tem sua validade anulada, não é, por qualquer motivo, isto não contamina outros devedores, outros atos obrigacionais postados na cártula, porque as obrigações assumidas em cártula são autônomas, né? E para fazer valer a autonomia, existem dois subprincípios da autonomia, que são o subprincípio da abstração e o subprincípio da inoponibilidade de exceção pessoal ao terceiro de boa-fé. Vimos que o subprincípio da abstração é aquela situação em que, quando o cidadão emite um título de crédito numa relação qualquer que o faz gerar, quando esse título circula da relação originária, ele se abstrai da causa que o faz gerar. Então eu cheguei a dar o exemplo, né, de um cidadão que paga o serviço de um marceneiro com cheque e, descontente com o serviço, né, comunica ao marceneiro que vai sustar, vai dar uma contraordem para evitar a liquidação do cheque. Diante disto, o marceneiro responde: bom, mas com esta contraordem o senhor não está me gerando um prejuízo, está gerando um prejuízo a terceiro, porque eu usei o cheque que o senhor emitiu para pagar uma dívida que eu tinha com a madeireira para fazer o seu armário. Então, esse cheque não está mais comigo, no meu poder. Hoje pertence à madeireira. A sua sustação gera um prejuízo para terceiro e não para mim. Então, a abstração do título é justamente a circunstância de que, quando o título circula da relação jurídica que o fez gerar, ele abstrai da causa, né? Que ele não fica apegado à causa que o fez gerar. Ele abstrai e passa a existir como um documento autônomo de crédito. E, em razão disto, tem também o subprincípio da inoponibilidade de exceção pessoal ao terceiro de boa-fé, ou seja, estando o título de crédito na mão de terceiro, eu, devedor do título, se executado, não posso opor contra o exequente, o credor do título, matéria que diga respeito à relação originária do título, já que o terceiro presume-se que seja de boa-fé. Eu só posso trazer a lume argumentos da relação originária contra terceiro se eu conseguir desnaturar a boa-fé do terceiro, dizendo que o terceiro tinha ciência do vício havido na relação originária do título, ou até mero conhecimento, né, para tentar manchar a boa-fé dele, que é presumida. Bom, analisados os princípios gerais, nós prosseguimos e começamos a estudar a classificação geral do título de crédito, nada mais do que uma organização prévia das características dos 4 títulos de crédito próprios que serviram de substrato para a construção da teoria geral do direito cambiário, quais sejam letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata. Então, pensando os elementos singulares desses 4 títulos de crédito, se fez erigir a teoria geral do direito cambiário. Então, na classificação geral, nós começamos apenas a analisar, a organizar, né, as características do que vamos conhecer quando estudarmos de per si cada um dos títulos de crédito próprios. E aí falamos, primeiro critério classificatório foi a questão da classificação quanto ao modelo. Então vimos que existem títulos de crédito quanto ao modelo livres e vinculados. Títulos livres são títulos em que não existem amarras formais na confecção da cártula. Basta que esses títulos tenham os requisitos presentes e o modo como se vai dispor os requisitos, o tamanho do papel, a cor, a disposição dos elementos do título são questões absolutamente dispensáveis e livres, né? Vocês podem, sabendo os requisitos de um título de crédito de modelo livre, podem dispor no papel como quiserem, que produzirá efeito de título de crédito. Então vimos que exemplo de título livre são letra de câmbio e nota promissória. Intuitivamente nós sabemos que o cheque é um título vinculado, ou seja, nós sabemos que uma cártula de crédito, para que nós possamos dizer que é um cheque, tem que ser um papel impresso por instituição financeira autorizada pelo Banco Central, naquele padrão, né, que nós conhecemos bem e que muda pouco de um banco para outro. Ele tem um padrão
de pré-formatação. Então é considerado o cheque um título vinculado em razão das amarras formais na confecção da cártula. A duplicata é considerada um título vinculado quando emitida em papel, já que este papel, este documento, segue um padrão advindo de uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, a duplicata papel é considerado um título vinculado, apesar de estar desaparecido, né, este título, duplicata papel, dos grandes centros urbanos brasileiros, já que hoje o que acontece é a duplicata virtual, nós veremos isso ao final da segunda unidade, mas a duplicata, quando emitida em papel, ela é considerada um título vinculado, porque segue resolução administrativa do Conselho Monetário Nacional que lhe outorga um padrão. Bom, outro critério classificatório que nós vimos é que existem títulos quanto à estrutura, que veiculam ordem de pagamento e títulos que veiculam promessa de pagamento. Dos 4 títulos, nós vimos que cheque, duplicata e letra de câmbio são títulos que veiculam ordem de pagamento. E título que veicula promessa de pagamento é a nota promissória. Eu disse assim, olhem o verbo. Se o verbo está no imperativo, estamos diante de um título que veicula ordem de pagamento. A nota promissória tem uma promessa, pagarei. Então é nítido que está traduzindo uma promessa. Então temos títulos que veiculam ordem de pagamento, em que aparecem 3 situações jurídicas distintas, a do sacador, que é quem dá a ordem, a do sacado, que é de quem recebe a ordem de pagamento, e a do tomador beneficiário, que é a situação jurídica de quem se beneficia da ordem de pagamento. E vimos que títulos que veiculam promessa de pagamento têm 2 situações jurídicas distintas, a situação de quem promete e a situação de quem se beneficia da promessa. Então, títulos de ordem, 3 situações jurídicas, títulos de promessa, 2 situações jurídicas. É um título geralmente mais simples. Bom, também vimos que os títulos de crédito se classificam quanto às hipóteses de emissão. Quanto às hipóteses de emissão, nós temos títulos que são causais, títulos limitados e títulos não causais. Título causal por excelência, que é o título que só pode ser emitido nas hipóteses que a lei autoriza. O exemplo que eu dei, causal por excelência, é a duplicata. Duplicata só pode ser emitida para cobrar créditos que nascem de contrato de compra e venda do comércio, compra e venda mercantil, ou prestação de serviço comercial. Vimos que título limitado é o título que não pode ser emitido em algumas situações jurídicas que a lei não autoriza, todas as outras sim. É considerado no Brasil a letra de câmbio um título limitado, porque onde cabe duplicata não cabe letra. Não se pode emitir letra de câmbio, portanto, no Brasil, para cobrar créditos que nascem de compra e venda do comércio, prestação de serviço comercial. Para todas as outras situações, pode-se emitir letra. E o cheque é um título de crédito considerado não causal, ou seja, pode ser emitida para quaisquer situações jurídicas, não tem limitação e nem causalidade. Pode ser emitido cheque para qualquer situação jurídica que se apresente, né, numa transação entre os particulares. Vimos também que se dividem na classificação geral os títulos quanto à circulação, ou seja, existem títulos ao portador, títulos nominativos à ordem e títulos nominativos não à ordem. Títulos ao portador são títulos que não trazem o nome grafado nele do beneficiário. Então, quando você tem um título, né, e não tem o nome do beneficiário estampado nele, se chama isso título ao portador. Os títulos ao portador, os títulos ao portador, eles circulam pela mera tradição. Os títulos nominativos à ordem são aqueles que têm o nome do beneficiário grafado no título. Para que circulem de uma pessoa a outra, precisa ser praticado um ato jurídico chamado endosso cambial, né? E os títulos nominativos não à ordem são títulos que não circulam pela via cambial, circulam pelo regime de direito civil, pelos dispositivos relativos à cessão de direito. Aí já estamos em disciplina diversa. Então são os 3 títulos de crédito que podem acontecer quanto à circulação. Os títulos ao portador, que são títulos que não trazem o nome grafado do beneficiário, os títulos nominativos à ordem, que
que se transferem pela prática de endosso cambial e os títulos nominativos não à ordem, que tem a cláusula não à ordem explicitamente grafada no título. Esses títulos não circulam pela via cambial, e sim pelo regime de direito civil, pelas regras de cessão de direitos. Bom, e concluindo a teoria geral, nós falamos da natureza da obrigação cambial. Vimos que a obrigação cambial é considerada uma obrigação solidária, ou seja, aos olhos do credor de um título, ele pode eleger qual devedor que quer cobrar. Então, se temos uma pluralidade de devedores no título de crédito, o credor pode escolher de quem cobrar, independente de ordem. Então, aos olhos do credor, de fato, eles são solidários. Entretanto, há uma diferença essencial na solidariedade cambial quando comparada com a solidariedade civil no que tange ao regresso. Porque numa obrigação solidária civil, o credor também pode escolher de quem cobrar. Entretanto, quando escolhe um devedor para pagar, o devedor no regresso com os outros devedores, ele tem que tirar a quota parte dele e cobrar o restante. Geralmente, no regresso de um título de crédito, o credor, quando tem direito de regresso, geralmente o tem no todo e não quota parte. Então, geralmente um devedor, quando tem direito de regresso contra outro, tem direito de cobrar o todo e não quota parte, como nós conhecemos em obrigação solidária civil. Então, é uma obrigação solidária cambial, entre aspas, com esta nuance do regresso. E assim concluímos teoria geral do direito cambiário. Aí abraçamos o primeiro título de crédito, que é objeto de estudo, seguindo a ordem dos cursos de direito comercial de título de crédito e os manuais, que é a letra de câmbio. A letra de câmbio é um título considerado complexo, é um referencial de estudos de títulos de crédito, por isso é o primeiro, e também por ser historicamente o primeiro título. Apesar de estar desaparecido nas transações principais do comércio brasileiro, é considerado um referencial de estudo, porque é um título complexo e porque também, por apego histórico, foi o primeiro título. Então, começamos a dissecar a letra de câmbio. Vimos que a letra de câmbio surgiu numa Europa fragmentada em feudos, para facilitar a circulação de moedas em feudos de moedas distintas. Então, os comerciantes criaram uma forma de facilitar a circulação de moedas, já que eles atravessavam nas suas feiras e mercados, na Idade Média, diversos feudos com moedas distintas para mercadejar. E precisavam carregar consigo as moedas de todos os feudos por onde passavam, geralmente com moedas absolutamente distintas. Então isto era um entrave, porque tinham peso para carregar, tinham risco de saque desde então, e também ocupavam suas carroças, seus carros, com moedas, quando poderiam levar mais mercadorias para tentar negociar. Então surgiu a ideia da letra de câmbio, que nada mais era do que uma carta que trapezistas, que eram os comerciantes que tiveram a ideia de fazer isto, que foram chamados de trapezistas em razão do formato das mesas quando se postavam nas feiras, nos mercados. Então eles ali recepcionavam as moedas ao fim de um dia de mercado, recepcionavam as moedas e faziam cartas, entregavam ao comerciante, e o comerciante passou a viajar apenas com as cartas. E quando chegavam no feudo de moeda distinta, chegavam lá e trocavam as cartas pelas moedas daquela localidade. Então, a letra de câmbio vem de lettera, italiano, carta de câmbio, a carta que viabilizava a troca de moedas por moedas. Vocês sabem que não existe no âmbito do direito comercial contratos gratuitos. Lógico que o trapezista, quando emitia uma carta desta, cobrava para a emissão dela. E depois os trapezistas dos feudos distintos se encontravam e se compensavam com as informações dos títulos e dividiam seus lucros. E esta ideia foi uma ideia que venceu a dificuldade do comércio da época, decorrente das diversas moedas que existiam nos múltiplos feudos da Europa continental. Então nós vimos que a letra de câmbio é um título de crédito
que nasceram na Itália, na Idade Média, né, nesse sistema feudal, e que se disseminou por toda a Europa. Quando a letra de câmbio nasceu na Itália, se diz que essa fase foi a fase italiana do título, ou seja, para se emitir letra, tinha que o sujeito se deslocar de um feudo para outro com moedas distintas. Então, a emissão de letra de câmbio estava condicionada a essa circunstância. Veio a fase francesa, que significou um retrocesso na matéria, porque na França, para se emitir letra de câmbio, o empresário emitia uma carta de câmbio para que o comerciante trocasse por moedas de outra localidade, precisava o trapezista que fez a carta ter prévio depósito na mão daquele outro trapezista. Então, isto foi considerado um retrocesso na matéria, porque atingiu em cheio o que se conhece por confiança, por crédito. Então, se você condiciona a emissão de título à prévia existência de créditos na mão do outro, então se fulmina a principal característica do título, que é o crédito, que é a confiança. E veio a fase alemã, que foi o modo como na Alemanha se fez usar e por costume emitir a letra de câmbio. Lá se emitia a letra de câmbio independentemente de qualquer situação jurídica acessória, ou seja, na Alemanha se podia emitir letra de câmbio independente de mudança de moedas, podia ser no próprio feudo, não precisava ter prévio depósito, um trapezista na mão do outro. Então se compreendeu efetivamente, né, o espírito do título de crédito, a essência dele. E foi esta fase que findou por contaminar o instituto, os institutos do título de crédito, e assim permaneceu, né, na legislação vigente. Nós falamos que em 1930 foi feito um tratado internacional em Genebra, uma convenção internacional para a lei uniforme de letra de câmbio e nota promissória. E lá, então, uniformizaram-se regras, e o Brasil, signatário desde então, fez introduzir tão somente em 1966 o decreto 57663 de 1966, foi inserido no país de modo tecnicamente inapropriado, porque foi por ato do executivo, ou seja, não passou pelas casas parlamentares, mas considerado válido até pelo Supremo Tribunal Federal à época, né, que se pronunciava ainda sobre questões infraconstitucionais, considerou válido, né, o ato de inserção, apesar de tecnicamente inadequado. Então, vige entre nós a Lei Uniforme de Genebra, não inteiramente, porque o Brasil fez ressalvas no tratado, fez 13 ressalvas no tratado internacional, mas vige entre nós, majoritariamente, se entende que para regramento de letra de câmbio e nota promissória, devemos mirar o decreto 57663 de 1966. Aí nós começamos a dissecar o decreto para conhecer a letra de câmbio. E começamos a partir dos requisitos, né? Então, vimos os requisitos são os elementos essenciais e não essenciais que devem conter uma letra de câmbio, sabendo que os elementos, os requisitos essenciais são obrigatórios para que uma letra de câmbio produza seus efeitos jurídicos. Então, nós falamos da cláusula cambial, nós falamos o nome do sacado, o nome do sacador, a assinatura do sacador, perdão, o nome do tomador, data do saque, lugar de pagamento, né? Lugar do saque, né? Enfim, valor, né? Ou seja, ordem incondicional de pagar a quantia certa determinada. Enfim, e a cláusula cambial, que é o nome do título de crédito, estampado dele, né? Então, conhecemos os requisitos e passamos a estudar os atos jurídicos cambiais. Então, falamos do aceite cambial, que é o ato jurídico de vinculação do sacado à ordem que lhe foi endereçada, né, que o vincula como devedor principal do título. Falamos da recusa ao aceite, que é a hipótese em que o sacado não apoia o seu aceite no título, se desvencilhando naturalmente da ordem que lhe foi endereçada. Lembrei também que o aceite é um ato jurídico facultativo, ou seja, em nenhuma hipótese está obrigado o sacado em letra a aceitar a ordem que lhe foi endereçada, não é? É um ato jurídico eminentemente facultativo.
E vimos que a recusa, né, já que o ato é facultativo, a recusa é uma prerrogativa do sacado e que gera o que se conhece por vencimento antecipado da letra. Então, se eu emito uma letra de câmbio para vencer no dia 30 de maio e hoje a beneficiária apresenta ao sacado e o sacado recusa, então a letra já está vencida hoje mesmo e pode ser cobrada contra o sacador, que foi quem confeccionou a letra de câmbio. Vimos que existem hipóteses de recusa parcial, que são os aceites limitativos, ou seja, quando o sacado reduz o valor, né, do título, quer dizer, o cidadão saca uma letra no valor de R$5.000 e ele diz lá que aceita R$1.000. Então ele praticou uma recusa parcial que tem o mesmo efeito da recusa total, ou seja, gera um vencimento antecipado do título. E tem um aceite modificativo, quando o sacado mexe em outras circunstâncias do título, como praça de pagamento, ele muda de Salvador para Feira de Santana, por exemplo. Ou então, quando mexe em vencimento, a 30 de maio, não, vou botar para dezembro, enfim, mexeu em outras circunstâncias, aceite modificativo, que também tem o mesmo efeito da recusa total, qual seja vencimento antecipado, né, da letra. Falamos da cláusula não aceitável, que é a cláusula que evita o vencimento antecipado da letra. Então, o sacador, quando confecciona a letra de câmbio, para evitar ser surpreendido, né, com o retorno do beneficiário diante de possível recusa, ele coloca lá a cláusula não aceitável, de modo que o título só deve ser apresentado a aceite na data do seu vencimento. Então, ele não se surpreende com o efeito da recusa, que se conhece por vencimento antecipado da letra. Aí prosseguimos e estudamos o endosso. Falamos que endosso é ato jurídico de transferência de títulos de crédito nominativos à ordem, ou seja, é aquele que tem o nome do beneficiário estampado. Como é que se pratica endosso? Primeira forma, com mera assinatura no verso do título. Segunda forma, acompanhada da expressão pague-se e com assinatura na face ou no verso. E a terceira forma é com a expressão pague-se a fulano de tal, bota o nome, grafa o nome do novo credor, que se chama de endossatário. Quem endossa título é endossante e o novo credor se chama endossatário. Então, 3 formas de praticar endosso: mera assinatura no verso, assinatura acompanhada da expressão pague-se no verso ou no anverso, na face, ou acompanhado da expressão pague-se a fulano de tal, assinatura no verso ou no anverso, grafando o nome do novo endossatário, do novo credor, que se chama por endossatário. São chamadas as 2 primeiras espécies de endosso em branco e a última de endosso em preto, justamente porque grafa no título quem é ou quem seja o novo credor, o endossatário do título. São 3 formas, então, de praticar o endosso. Vimos que o endosso tem, então, o efeito de transferir títulos nominativos à ordem de uma pessoa a outra e também tem o efeito de vincular quem endossa como co-devedor do título. Ou seja, quem endossa títulos responde pela solvência do título e não só pela existência dos créditos. Responder pela solvência significa dizer, se o devedor principal ou outro devedor não pagar, eu pago. Ou seja, ele está na linha de tiro do credor se o título efetivamente não se lograr a obtenção dos créditos, né? Agora, é possível se inserir a cláusula sem garantia no endosso para evitar justamente a vinculação do endossante como co-devedor. Mas a regra do endosso é que quem endossa títulos, né, responde pela solvência, se vincula a pagamento do título. Bom, falamos também do endosso impróprio, ou seja, que é o endosso em que o endossante transfere o título para fins outros, não transfere o crédito, mas transfere o título. Por exemplo, o endosso mandato, que é quando o endossante nomeia um procurador para cobrar o título, judicial ou extrajudicialmente, para protestar o título. Então escreve-se, pague-se, vírgula, por procuração. Ele não está transferindo os créditos, ele está transferindo a posse do documento para fins de protesto ou cobrança. Chama endosso impróprio, endosso mandato. E o endosso calção é quando a gente transfere a posse do título apenas em calção, em garantia, considerando que título de crédito
no direito das coisas é considerado um bem móvel, já que se transfere de um titular a outro sem alteração de sua substância, né? Considerado um bem móvel, então pode instrumentalizar uma operação de penhor, um contrato de penhor, que é uma garantia real que incide sobre bens móveis. Então, já que pode ser empenhado o título, né? Ou seja, objetando contratos de penhor, o título de crédito, então, tem o chamado endosso calção, que é aquele que se escreve pague-se, vírgula, em garantia e assina. Então, o cidadão vai à Caixa Econômica Federal, pede lá um empréstimo e a Caixa pede uma garantia da devolução do valor emprestado. O cidadão diz, bom, eu sou credor de notas promissórias. A Caixa diz, aceito, então, em garantia. Então, o cidadão endossa a Caixa Econômica com a expressão pague-se, vírgula, em garantia, a Caixa Econômica Federal. E assina. Ele não está transferindo os créditos para a Caixa, está apenas transferindo a posse do título em calção, né, daquele empréstimo feito. Então, os chamados endossos impróprios. Falamos das diferenças entre endosso e cessão civil, né, sendo o endosso um instituto jurídico do direito cambiário, ou seja, do direito comercial, e a cessão civil é o instituto do direito civil, né? Vimos que quem endossa títulos responde pela solvência e quem cede títulos, né, a cessão de créditos estampados em títulos, responde apenas pela existência dos créditos, ou seja, este não é um ato simulado, não há um vício social no negócio jurídico, né? Os créditos existem, nasceram de uma relação jurídica real, né? Ele responde pela existência dos créditos, mas não pela solvência. Então, quem cede títulos não responde pela solvência do título, mas pela existência dos créditos. Nós vimos que também, em razão da aplicação dos princípios gerais do direito cambiário, os endossos, né, têm o regime da teoria geral. A questão relativa à inoponibilidade de exceção pessoal, terceiro de boa-fé, a questão relativa à abstração. Então, um endossatário, que é o credor do título, não pode ser alvejado pelo réu na ação executiva com argumentos estranhos, não é isso? Ou que digam respeito à relação originária do título. Se o título circulou, ele abstraiu e não pode o devedor do título opor ao exequente credor matérias que digam respeito à relação originária para terceiro de boa-fé, em razão da aplicação dos princípios. Isto quando nós estamos diante do endosso propriamente dito. Quando nós estamos diante de um ato de cessão de créditos em título de crédito, aí não existe a aplicação desses princípios. Então, basicamente, essas são as diferenças decorrentes dos regimes distintos, né? Lembrando que existem endossos, né, com efeito de cessão civil. Ou seja, se uma pessoa endossa um título nominativo não à ordem, ou seja, ele vira o verso de um título, tem a cláusula não à ordem e assina o verso, na realidade aquele é um endosso na forma, mas na essência ele é uma cessão civil, porque ele está transferindo um título nominativo não à ordem. Logo, títulos nominativos não à ordem não se transferem pela via do endosso, e sim pela via da cessão civil. Então, os endossos chamados endosso com efeito de cessão civil são os que são praticados em títulos nominativos não à ordem, os que são praticados em títulos protestados, já protestados, e títulos em cobrança judicial. Então, se alguém endossa um título já protestado, isto não é endosso, isto é uma cessão civil. Se endossa um título de crédito em cobrança judicial, isto não é um endosso, isto é uma cessão civil. E, desta forma, nós conhecemos as diferenças havidas entre o endosso e a cessão civil e as questões relativas a este ato cambial de transferência de títulos nominativos à ordem. Aí passamos a estudar, na sequência, o terceiro ato jurídico cambial, que é o aval. Nós vimos que o aval é o ato jurídico cambial através do qual alguém se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições de um devedor desse título. Isso é um ato de garantia suplementar. É um ato jurídico que tem, se costuma dizer que o aval
tem autonomia substancial e acessoriedade formal, ou seja, quando alguém avaliza um título, ou seja, garante o pagamento de uma dívida já assumida no título de crédito, né, este aval, esta assunção de obrigação é autônoma. Se a dívida garantida não tem valor por qualquer motivo, o aval subsiste tendo valor, porque é uma obrigação autônoma. Então se diz que o aval é essencialmente autônomo, apesar de acessório formalmente, já que o aval está sempre correlacionado, né, a uma obrigação, já que é um ato de garantia suplementar de uma obrigação assumida em título. Então se diz que ele tem autonomia substancial e acessoriedade formal, né? Então o aval tem a característica da autonomia e da equivalência, ou seja, o avalista é devedor nas mesmas condições do avalizado, né? É a equivalência do aval e a autonomia dele, são as principais características. Aí vimos como é que se pratica o aval. A primeira forma de praticar aval é assinando a face dos títulos, a mera assinatura na face, né? A segunda forma de aval é acompanhada da expressão por aval e a assinatura. Então, por aval e assina pode ser na face do título, pode ser no verso. E vimos que a terceira forma de aval é quando se coloca por aval de fulano de tal, bota o nome da pessoa avalizada, do garantido, e assina o garantidor, o avalista. Pode ser na face, pode ser no verso. Seguindo a classificação do endosso, se diz que as duas primeiras formas dos avais são avais em branco, ou seja, não dizem de quem são. E o aval em preto é o que grafa no título o nome do avalizado, né? Então são as três formas de se praticar aval. Falamos de avais simultâneos e avais sucessivos. Avais simultâneos são vários avalistas avalizando uma situação jurídica. E avais sucessivos são avalistas de avalistas, né? Então, nós chegamos a dizer que na letra de câmbio, por força de lei, os avais em branco prestados nela pertencem ao sacador. Então, se tiverem várias assinaturas, por exemplo, na face de uma letra de câmbio, de quem são esses avais? Já que não se diz de quem são. Bom, a lei uniforme diz que os avais em branco prestados na letra pertencem ao sacador. Então, são chamados avais simultâneos, são vários avalistas avalizando uma situação jurídica. Aí vimos os avais sucessivos, que é quando um avalista assegura a obrigação de outro avalista. Então é uma cadeia de avais, é avalista de avalista. Já que aval é ato jurídico cambial, através do qual quem se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições de um devedor desse título, como avalista assume a obrigação de pagar, então ele também pode ter seu avalista. Vimos que a súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que se os avais em branco e superpostos presume-se simultâneos e não sucessivos. Então, se tiverem duas assinaturas, né, parecendo na face do título que um quis avalizar o outro, mas não fez o aval em preto, grafando isto, então presume-se que eles são coavalistas, ou seja, estão avalizando o sacador. Porque no âmbito estreito da execução é difícil esse tipo de prova, né, se construir no âmbito de uma lide executiva. Por isso que foi necessário se sumular para presumirem-se os avais em branco e superpostos como simultâneos e não sucessivos. Vimos também as diferenças entre o aval e a fiança. Vimos que o aval é Instituto do Direito Comercial e a fiança é Instituto do Direito Civil. Eles apenas se assemelham pelo fato de serem atos jurídicos de garantia suplementar. Quem pede um fiador quer uma garantia a mais. Quem pede um avalista quer uma garantia a mais no cumprimento da obrigação. Então ambos são garantidores, mas morre aí a diferença. Porque o aval é autônomo, como nós vimos. Se a dívida que se relaciona ao aval não for válida, for anulada, então não tem valor. Apenas a dívida avalizada. O aval prossegue tendo valor. Uma fiança segue a sorte do principal. Se a dívida afiançada não tem valor, a fiança também perde o seu valor. Então, o aval é autônomo, a fiança é acessória.
vimos que o fiador, se não renunciar a este direito, tem o chamado benefício de ordem. Fiador só deve ser acionado após o devedor principal, a que ele se relaciona. Se não renunciou ao benefício de ordem, é um direito do fiador. O avalista, em contrapartida, pode ser acionado antes do devedor a que ele se relaciona como avalista, porque é uma prerrogativa do credor escolher de quem cobrar, já que são considerados os devedores solidários aos olhos do credor. Então, outra diferença havida. Vimos também a necessidade da outorga uxória ou marital para a validez da fiança, né, de pessoas casadas. E vimos que o aval é uma garantia pessoal. Cheguei a fazer a referência ao fato de haver um dispositivo no Código Civil que determina para aval e fiança outorga uxória e marital. Mas isto é um erro, porque contraria a lei uniforme que advém de tratado internacional, e um erro, inclusive, que já foi reconhecido em enunciado de direito civil, que separa o joio do trigo, dizendo que a outorga é necessária para a fiança, mas não para o aval. Ou seja, o aval sempre foi uma obrigação pessoal e não se coaduna com as características do direito comercial. Para ter validade uma garantia comercial, que é uma garantia pessoal, no título, ter de submeter o título à firma da esposa ou do esposo. Então, isso não se coaduna com as características do próprio direito comercial, que são rapidez, onerosidade, simplicidade, elasticidade e internacionalidade. Após vermos essas diferenças do aval e da fiança, né, então nós prosseguimos e falamos do aval e garantias extracartulares. Vimos que não se pode tentar vincular a avalista de título a contratos firmados pelo devedor principal em que ele não figura como devedor solidário. Então, para vincular o avalista a multas convencionadas, a juros convencionados, né, deve-se o avalista, além de firmar o título, também assinar como devedor solidário. Por isso que, quando alguém avaliza o título, ele responde pelo valor nominal do título, com correção monetária e juros. E é isso que ele responde. Para responder por questões outras, precisa o avalista firmar o contrato e não somente o título de crédito. É uma questão do aval e das garantias extracartulares. Então, falamos também da questão relativa, né, ao vencimento. Então, prosseguimos, depois de conhecermos os 3 atos jurídicos cambiais, aí nós começamos a estudar o vencimento da letra de câmbio com vias a chegarmos a como funciona e como se operacionaliza, né, a questão da relação dos credores e devedores de um título, como se organiza a cadeia deles, como se paga o título, quem tem direito de regresso contra quem, enfim. Então, preparando o terreno para isso, nós falamos de vencimento. Vencimento nada mais é do que, né, um fato jurídico que torna exigível uma obrigação. E vencimento de título de crédito é o fato jurídico que torna exigível a obrigação de se pagar o título. Vimos que existem 2 espécies de vencimento, que tem os vencimentos ordinários e vencimento extraordinário. Dentro do vencimento ordinário, nós vimos que o principal elemento de vencimento ordinário é o tempo. Então, se eu tenho lá uma letra que vai vencer no dia 30 de maio, pronto, qual é o fato jurídico que vai fazer a obrigação ser exigível? O tempo. E é mais importante. Vimos também que existe outra espécie de vencimento ordinário, que é o vencimento dado por apresentação para o título à vista. Então, a apresentação de título é o que faz exigível um título com a cláusula à vista, ou que não grafa nenhuma outra forma de vencimento no título. Então, se eu estou diante de um título de crédito, tem lá explícito a cláusula à vista, ou não tem nenhuma outra fórmula jurídica de vencimento,
presume-se que ele vence com a apresentação, o nome diz à vista do devedor, aquela obrigação vence. Então, duas espécies de vencimento ordinário: o tempo e a apresentação de títulos à vista. Vimos que existem hipóteses de vencimento extraordinário. O nome está dizendo fogem do comum. A primeira delas nós conhecemos, que foi a que decorre da recusa do aceite. Então, quando o sacado recebe a ordem da letra de câmbio e recusa a pôr o seu aceite, então acontece o fenômeno do vencimento antecipado da letra de câmbio. Então, esta é uma fórmula de vencimento, uma forma de vencimento extraordinário, que foge do comum. E existe outra, que é a que decorre do decreto judicial de falência. Então, quando um juízo falimentar decreta a falência de um empresário, e sendo o empresário devedor de título de crédito, então esta dívida vence antecipadamente, viabilizando ao credor que habilite o seu crédito na massa falida para a organização dos créditos com vias a pagamento. Agora, o vencimento do título todo, de todas as obrigações do título, só se dá com a falência do devedor principal. Se foi um co-devedor que faliu, vence apenas a obrigação dele. Mas se foi o devedor principal, como no caso da letra é o aceitante, se o aceitante é o empresário e tem falência decretada judicialmente, então todas as obrigações da letra estão vencidas, certo? Imediatamente. Então, são duas espécies de vencimento extraordinário em letra de câmbio: a que decorre da recusa do sacado e a que decorre da falência do empresário. Bom, falamos e prosseguimos falando dos tipos de vencimento. Quais são os tipos de vencimento na letra? Então, uma letra pode ser grafada com 4 tipos de vencimento. O vencimento em dia certo, que é o que acontece, que é aquele que aponta uma data certa: pagará a Vossa Senhoria fulano de tal na data de 30 de maio de 2020. Então, colocou a data e dia certo. Vencimento em dia certo é aquele que aponta uma data certa de vencimento. Vencimento à vista, que é aquele que tem a cláusula à vista: pagará a Vossa Senhoria à vista. Ou, se não tiver a cláusula e não tiver outro tipo de vencimento, presume-se que ele é à vista, ou seja, vence com a apresentação do título à vista do devedor. Terceiro, tem a espécie de vencimento a certo termo de vista, que é o que traduz uma fórmula para vencimento do título assim: pagará a Vossa Senhoria 30 dias a contar do aceite. Quer dizer, o referencial para deflagrar-se a fórmula de vencimento do título é o aceite, a data do aceite. Então, o sacado, quando diz aceito, bota a data, a partir dali começa a deflagrar a fórmula jurídica para vencer a letra de câmbio. Isso se chama vencimento a certo termo de vista. E tem o vencimento a certo termo de data, são 4 tipos. O vencimento a certo termo de data é o que deflagra um número de dias a contar da data do saque pelo sacador. Então, o sacador, quando confecciona a letra de câmbio, obrigatoriamente, por ser um requisito essencial, coloca lá o local, a data que ele confeccionou a letra de câmbio e assina. Então, a partir daquela data, que se deflagram os dias para vencer a letra. Então, pagará a Vossa Senhoria 60 dias a contar da presente. Pronto, esta é uma letra com vencimento a certo termo de data, que não se confunde com a letra a certo termo de vista, porque a certo termo de vista tem a fórmula jurídica a partir da data do aceite, e a certo termo de data tem a fórmula jurídica para vencimento a partir da data do saque. Bom, aí nós falamos dessas questões relativas a vencimento e surge então a aula que está aqui grafada no quadro, que é a última aula de letra de câmbio. Depois desta aula, nós temos que estudar a nota promissória e, na sequência, faremos a nossa avaliação e assim concluímos a nossa primeira unidade. Então, vamos falar nesta aula sobre o pagamento na letra, sobre o protesto cambial
e sobre a ação cambial. Então são os três últimos temas relativos à letra de câmbio: o pagamento, o protesto e a ação cambial. Bom, o que é pagamento? Pagamento é ato jurídico extintivo de obrigação. Em matéria de letra de câmbio, ou de título de crédito em geral, pagamento é ato jurídico que extingue uma, algumas ou todas as obrigações, vírgula, a depender de quem paga. Então, o que é pagamento em letra? Pagamento é ato jurídico extintivo de obrigação? Sim. Entretanto, é ato extintivo de uma, algumas ou todas as obrigações, a depender de quem paga. Então, havendo uma pluralidade de devedores no título de crédito, a depender de quem paga, se desobrigam todos os devedores, ou alguns devedores, ou apenas a pessoa que efetivou o pagamento. Então, nós vamos organizar isso aí. Bom, falar de cautela de pagamento de título é justamente algo que decorre dos princípios gerais do direito cambiário. Ora, quem paga título de crédito deve ter o cuidado de desapossar o credor do título, ou seja, de tomar de volta a cartela de crédito. Porque o título de crédito foi feito para circular de um credor, né, de uma pessoa para outra pessoa. Então, não tendo cuidado a pessoa que paga o título de pedir de volta o título, esse título pode circular para a mão de terceiro de boa-fé. E quando o título circula, como nós já vimos, ele abstrai da causa que o fez gerar. E se está na mão de terceiro, aí eu não posso opor o pagamento a terceiro, né, se é inoponível a terceiro matéria de defesa pessoal, ou seja, que diz respeito à relação originária. E aí que se aplica aquele ditado popular de quem paga errado pode pagar duas vezes, né? Quem paga mal paga duas vezes. Então, quais são as cautelas de se pagar título? A primeira delas decorre do princípio da cartularidade. Quem paga título desapossa o credor do papel, né? O ideal que seja para inutilizá-lo, né? Para que esse título não extravie e acabe caindo em mão de terceiro de boa-fé. Então, uma cautela de pagar título de crédito é pedir a devolução do título, certo? Só não se inutiliza se o credor vai exercer regresso, ou seja, a pessoa que pagou tem ainda devedores de que pode cobrar. Então, a primeira cautela de pagar título é desapossar, né, o credor do título quando se paga. A segunda é para a hipótese de amortizações de dívida. Então, se alguém amortiza uma dívida estampada em título de crédito, pede, né, ao credor que anote no próprio título que recebeu naquela data a quantia paga. Então, pelo princípio da literalidade, deve-se amortizar dívidas. Então, eu tenho uma letra de câmbio, né, na mão de um credor meu de R$5.000. Paguei já hoje 1.000. Então, eu peço a ele que declare no título que recebeu 1.000, porque se isso circular, tem como eu trazer este argumento para outras pessoas que não aduzirão, que não conhecem essa circunstância, já que está lá anotada, estampada aqui a amortização da dívida pelo anterior credor. Tá? Então, cautelas no pagamento de títulos: desapossá-lo quando quitada a obrigação, desapossar o credor, e pedir em amortização de dívidas que quem recebeu declare que recebeu os valores no próprio título. Bom, qual é o prazo de apresentar o título a pagamento? O prazo para apresentar título a pagamento é justamente na data do vencimento. Então, um título tem que ser apresentado a pagamento na data do seu vencimento. Caindo o vencimento em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil, considerando que dia útil para direito comercial é dia de funcionamento regular de banco. Então, se houver uma paralisação parcial das atividades bancárias, é alguma situação que fuja da normalidade do funcionamento do banco, não é considerado este dia um dia útil. Então, dia útil é dia de funcionamento regular do sistema bancário. Então, qual é o prazo que eu tenho para apresentar o título a pagamento? Tenho que apresentá-lo na data do seu vencimento.
Se cair no dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil. Se compreende, aí é questão de interpretação doutrinária, mas que se prevalece esse entendimento, que se o título vai ser pago no Brasil, se aplica a isso que acabei de mencionar. Se o título vai ser pago no exterior, pode ser apresentado o título até 2 dias úteis após o vencimento, caindo o vencimento em dia útil ou não útil. Então, para títulos a serem pagos no exterior, se compreende majoritariamente que estes títulos podem ser apresentados até 2 dias úteis posteriores ao seu vencimento, caindo o vencimento em dia útil ou dia não útil. Tá? Bom, vamos falar agora da cadeia de anterioridade e posteridade para fins de pagamento e regresso. Em outros termos, como é que a gente organiza os devedores de um título de crédito? Bom, o primeiro critério, né, para organizarmos os devedores de um título de crédito é colocar no topo da cadeia. A cadeia, quando a gente diz, é um rol, né? Um rol com os nomes dos devedores dispostos verticalmente desta forma. Então, montando uma lista, né? Então, o primeiro critério para organizar a cadeia de devedores de um título é colocar no seu topo o devedor principal. Pronto, o devedor principal, no caso da letra de câmbio, é o aceitante. Então, sempre quando tiver aceitante numa letra de câmbio, ele vai estar encabeçando o rol de devedores. Então, devedor principal, o primeiro critério, encabeça o rol, ou a cadeia de devedores. Abaixo do aceitante, nós colocamos o sacador, e abaixo do sacador, os endossantes, de acordo com o critério cronológico. Primeiro endossante, segundo endossante, terceiro endossante, por aí vai. Então, o segundo critério para organizar a cadeia de anterioridade e posteridade para fins de pagamento e regresso é colocar abaixo do devedor principal o sacador e os endossantes de acordo com o critério cronológico. Vai organizando os endossantes, quem for endossando primeiro vai entrando na lista. Terceiro e último critério é inserir os avalistas em posição imediatamente posterior à dos avalizados. Então você vai identificar de quem é o aval e vai inserir o avalista imediatamente abaixo do seu avalizado. Então os avalistas se inserem na cadeia em posição imediatamente posterior à dos seus avalizados. Como sempre, nós identificamos de quem seja o aval, ou seja, já que é um ato de garantia suplementar, você identifica de quem é o aval e insere o avalista abaixo do devedor a que ele se relaciona. Lembrando-se que avais em branco na letra pertencem ao sacador. E naquele exemplo que eu dei, se tiver 5 assinaturas na face da letra de câmbio, então eu vou colocar aqui 5 avalistas, todos eles na mesma linha, né, que estão aqui os 5 avalistas, né, abaixo do sacador. Então eles ficam aqui na mesma linha e são chamados de co-avalistas, né, ou avalistas, os coavais, ou avalistas simultâneos. Né, então eles entram na cadeia, né, em posição, na mesma linha, em posição imediatamente posterior a quem eles estão avalizando, no caso é o sacador. Então, como é que funciona isso? Como eu disse que pagamento de título é ato jurídico que extingue algumas ou todas as obrigações a depender de quem paga. Então, quais são os pagamentos que extinguem algumas ou todas? Então vamos explicar isso. O pagamento que extingue todas as obrigações do título é o pagamento feito pelo devedor principal. Por isso que é condição sine qua non para cobrar qualquer outro devedor, se tentar cobrar extrajudicialmente o devedor principal. Por uma questão de inteligência, naturalmente, e de condição das ações, não se justifica ficarem discutindo com devedores, não é isso, se a dívida foi paga pelo devedor principal.
Então, o pagamento que extingue todas as obrigações posteriores a ela é o pagamento do devedor principal do título. Então, se tem um aceitante na letra e ele pagou, está todo mundo para baixo desobrigado, porque o pagamento dele extingue todas as obrigações. Entretanto, vamos imaginar que o sacador pagou a dívida, ele é um co-devedor, né? Pagou a dívida ao beneficiário do título. A pergunta é, ele pode exercer regresso? Bom, pode exercer regresso contra qualquer devedor anterior a ele. Então ele pode pagar a dívida, com este pagamento ele desobriga todos os devedores posteriores, entretanto pode exercer regresso contra o aceitante, tentar reaver os valores pagos, né, para o credor, né, numa ação própria movida contra o devedor principal. Então, é sempre esta lógica. Quem está para baixo da cadeia tem direito de cobrar em regresso quem está para cima, mas a recíproca não é verdadeira. Quem está para cima da cadeia não tem direito de cobrar quem está para baixo. Então, depois de organizar a cadeia de devedores, você identifica quem fez o pagamento e se ficou alguém para cima dele. Se ficou, cabe o regresso, certo? Se não tem ninguém, foi o pagamento do devedor principal, então não há hipótese de regresso, porque o pagamento do devedor principal extingue todas as obrigações do título, certo? Então, esta é a lógica, né, da questão relativa à cadeia de anterioridade e posteridade para fins de pagamento e regresso. Bom, aí vamos falar do protesto cambial. Bom, protesto cambial, diz a lei 9492 de 97, que o protesto cambial é um ato formal e solene que se comprova o inadimplemento de obrigação estampada em títulos e documentos. Bom, este é o conceito da lei 9492 de 97, que é a lei que regulamenta o protesto cambial. A doutrina critica este conceito por entendê-lo impreciso, já que existe uma espécie de protesto, que hoje é repugnada até pela jurisprudência, que é o protesto por falta de aceite. Ou seja, quando uma letra de câmbio é apresentada a aceite ao sacado e o sacado não apoia seu aceite, ele recusa, né? Para que o credor volte para cobrar o sacador, ele precisa praticar um protesto, chamado protesto por falta de aceite. A pergunta é, o aceite é uma obrigação ou uma faculdade? Nós aprendemos que aceite é um ato eminentemente facultativo. Não se trata de um ato jurídico obrigatório. Logo, o conceito da lei é um conceito impreciso, porque diz que é ato formal e solene. É verdadeiro se dizer isto? Sim. O protesto é um ato formal e solene, é formal porque segue um rito, um procedimento previsto em lei, e é praticado perante tabelionato, cartório, vinculado ao Poder Judiciário. Então, por ser um ato jurídico que segue um rito e é praticado perante um cartório vinculado ao Poder Judiciário, é considerado sim um ato formal e solene. Entretanto, não é um ato que exclusivamente comprova inadimplemento de obrigação, porque a previsão do protesto por falta de aceite desmoraliza o conceito. Então, a doutrina construiu um conceito que é considerado mais adequado, que é um ato formal e solene. Então, o que é o protesto? O protesto é um ato formal e solene através do qual se faz incorporar ao título prova de fato relevante para as relações cambiais. Então, o que é um protesto cambial? É um ato formal e solene através do qual se faz incorporar ao título a prova de fato relevante para as relações cambiais. Então, quando se faz um protesto, você quer incorporar ao título a prova de algum fato. É isto que a doutrina diz que seja um protesto. Quais são as espécies de protesto que existem na letra? Bom, são 3 espécies de protesto. Existe o protesto por falta de aceite, que é aquele que eu acabei de mencionar, que quando o sacado recebe a letra de câmbio e não quer se vincular a pagamento, por ser uma faculdade, então o beneficiário deve ir a um cartório de protesto e pedir que proteste por falta de aceite, para incorporar ao título a prova
de que o título foi apresentado ao sacado e ele não aceitou. Então, esta é a primeira espécie. É uma espécie hoje repugnada pela jurisprudência porque o protesto que acontece é o protesto por falta de pagamento. Então, vocês entendem injusto lançar o nome do sacado como tendo o título protestado por ter exercido uma faculdade, né, de não aceitar a ordem de pagamento? É um direito do sacado. Aí o nome dele vai protestado, quer dizer, a jurisprudência entende que este protesto hoje é um protesto repugnado, né, que não se deve fazer o protesto por falta de aceite, mas há a sua previsão na lei uniforme, que é para incorporar o título a prova de que o título foi apresentado ao sacado e o sacado recusou a ordem. Então, para o beneficiário voltar para cobrar do sacador, que foi quem confeccionou a letra e enviou a ordem, precisa estar protestado para que ele prove que realmente a letra foi apresentada àquele que era o vocacionado a ser o devedor principal do título, mas não após o aceite, simplesmente recusou. Então, primeira espécie de protesto na letra é o protesto por falta de aceite. A segunda espécie de protesto é o protesto por falta de data de aceite, quer dizer, para aqueles títulos que nós falamos de vencimento a certo termo de vista, que se deflagram da data do aceite. Vamos imaginar que o sacado botou a assinatura num título com vencimento a certo termo de vista e não botou a data em que aceitou. Então você protesta para provar fazer a prova do fato importante para deflagrar o vencimento, firmando no título aquela data. Esse é um protesto absolutamente dispensável, porque se admite que os credores preencham títulos em branco ou incompletos de boa fé. Então, se o cara esqueceu de colocar a data, vá lá e coloque a data, desde que preenchidos de boa fé, ou seja, em reflexo à verdade dos fatos, pode ser preenchido por portador de boa fé. Então, não é um protesto absolutamente inexistente e dispensável. E o terceiro tipo de protesto que existe em letra, que é o que acontece, é o protesto por falta de pagamento. Ou seja, a dívida vencida, o protesto então é feito, não é isso, perante o cartório para pontuar, para trazer a prova de que o título venceu e não foi pago. Esta informação, então como é que funciona o rito, né, do protesto? É da seguinte forma: o cidadão chega no tabelionato e para o tabelião de protesto aponta o título. Apontar o título é, então, somente exibi-lo para o tabelião e dizer: eu quero que proteste este fulano de tal, não é isso, por falta de pagamento. Bom, então vão ser pagas as custas, né, do protesto e o tabelião então vai mandar para o endereço do devedor uma correspondência, dando a ele 3 dias úteis para que pague o título ou prove que pagou para evitar o protesto. Então, em observância ao princípio constitucional do contraditório, deve o tabelião encaminhar para o domicílio, então uma vez apontado o título a protesto, né, se emite uma correspondência para o domicílio do devedor e lá o devedor, né, toma ciência de que o título foi apontado. E nesta correspondência fica também ciente de que tem 3 dias úteis para provar que pagou, exibindo o título ao tabelionato ou uma anuência do credor, ou seja, um recibo com firma reconhecida de que o credor recebeu o dinheiro, não é isso? Ou para pagar o título no prazo lhe apontado, sob pena de ter o nome dele protestado, ou seja, o nome dele vai lançado no diário do Poder Judiciário, diariamente sai o diário com o nome de todas aquelas pessoas e seu CPF que têm títulos não pagos. Então, estas informações são repassadas pelo Serasa, não é isso? Que é uma pessoa jurídica gigante, um SA, cujo objeto explorado é justamente repassar para o comércio as informações restritivas de crédito, né, das diversas pessoas. Então, não se pode dizer que cartório de protesto é SPC.
não é serviço de proteção ao crédito e nem Serasa. O Serasa repassa as informações. O protesto é ato formal e solene, né, de conservação de direitos. Não é um Serasa. O Serasa repassa as informações para o comércio de pessoas que têm títulos protestados. Tá certo? Então, a forma é assim. E um protesto, para ser evitado, que muitas vezes a pessoa recebe uma correspondência anunciando uma dívida que ela não reconhece, dando 3 dias úteis para evitar o protesto. Então, existe uma medida cautelar que, de tanto se utilizar, já leva o nome de ação cautelar de suscitação de protesto, que é uma ação que nós advogados ingressamos e que é até considerada uma ação de urgência possível de se propor até em plantão judiciário para o direito comercial. Esta é uma emergência em que alguém é alvejado por uma correspondência desta, de tabelião, e não reconhece a dívida. Então, para evitar o protesto, o advogado entra com uma medida cautelar, que a gente chama de suscitação de protesto, e pede uma liminar para que se evite ou que saia uma ordem para aquele tabelião, para que ele não proceda o protesto. Propondo-se uma ação principal posterior, para pleitear ao juízo que declare inexistente a dívida e até cumula com reparação de danos, se for o caso. Mas a medida de suscitação é uma medida emergencial, em que se pede, muitas vezes o juiz condiciona a liminar a uma caução real, mas é uma medida para evitar, para suscitar, para evitar que o protesto aconteça. Que não se confunde com cancelamento de protesto. Cancelar protesto pode ser feito administrativamente ou judicialmente. Cancelar protesto é você, uma vez tendo sido protestado, ir para o cartório de protesto com a anuência do credor e tirar o protesto porque foi paga a dívida. Cancelar protesto administrativamente é pagar a dívida e se dirigir ao cartório para exibir a anuência do credor ou o título pago, para retirar, para cancelar o protesto já feito. Suscitar é antes do protesto feito. E o cancelamento judicial pode ser feito também sim. Não, uma situação como esta, em que o devedor não reconhece a dívida, ele recebe uma correspondência anunciando que irá acontecer um protesto, então, se não consegue propor a ação nos 3 dias seguintes ao recebimento da correspondência, ele vai ter que propor, então, uma ação de cancelamento de protesto com pedido de tutela de urgência, via de regra, porque as pessoas são equiparadas a pessoas sem crédito quando tem seus nomes em cartório de protesto, porque denota que ele está impontual com obrigações. Isso traz dificuldades no mundo negocial às pessoas. Então, a medida, a ação se faz pelo rito ordinário, a ação de cancelamento de protesto, e geralmente se pede uma tutela de urgência para que o juiz determine por mandado ao tabelião que cancele o protesto em razão das evidências ou da urgência da situação, geralmente também condicionando a caução do juízo essas medidas antecipatórias. E aqui o prazo do protesto, eu coloquei prazo para protesto. Bom, o prazo para protesto, mirando a letra de câmbio, que é a mais famosa letra de câmbio, com vencimento em dia certo, que é o que a doutrina diz que acontecia quando aparecia a letra de câmbio no mercado brasileiro, é um protesto que deve ser feito em até 2 dias úteis após o dia em que o título é pagável. Eu não estou falando de vencimento. Então, se cai a dívida num dia não útil, então 15 de março foi domingo, caiu o vencimento. Qual é o prazo para apresentar pagamento no dia do vencimento? Mas era domingo. Então, como é que nós aprendemos? Prorroga-se para o primeiro dia útil. Então, o título é pagável no dia 16 de março. Qual é o prazo que eu tenho para protestar o título? Até 18 de março, que são 2 dias úteis, 16, 16 segundo, pagável, 17 e 18. Então, 2 dias úteis após o dia em que o título é pagável, eu preciso protestar o título em alguns casos.
Por isso que se diz que existem protestos chamados protestos necessários e os protestos facultativos. Gravem que protesto é facultativo quando mira cobrança de devedor principal e seus avalistas. Em outros termos, não é necessário protestar título para cobrar devedor principal e seus avalistas. Não é obrigatório o protesto. Não tem um prejuízo o credor de não efetivar o protesto no prazo. Entretanto, se o credor quer cobrar devedor, co-devedor, não é isso? Então, quais são eles? Endossantes e seus respectivos avalistas, sacador e seus respectivos avalistas, precisa protestar. Por quê? Porque eles são co-devedores. Aí é chamado protesto necessário. Ou seja, se não for feito o protesto no prazo que a lei confere, né, o cidadão perde o direito de executar aqueles devedores. Então, o efeito é nefasto no direito creditício. Então, o protesto é considerado necessário quando mira co-devedores. Quem são eles? Sacador, endossantes e seus respectivos avalistas. O protesto é considerado facultativo quando mira o devedor principal, no caso da letra o aceitante, e seus respectivos avalistas. Tá certo? Então, protestar um título fora do prazo é o mesmo que não protestá-lo. Então, o título deve ser protestado nos 2 dias úteis seguintes à data em que ele é pagável. Estou dizendo isso porque não se deve dizer 2 dias úteis após o vencimento. Nem sempre. Dei o exemplo aqui do vencimento que cai num dia não útil. Então, se prorroga para o primeiro dia útil, você conta 2 dias úteis para efetivar o protesto. Então, se deve dizer que se faz o protesto em 2 dias úteis após o dia que o título é pagável. Aí vem a cláusula sem despesas. A cláusula sem despesas é uma cláusula que se insere na letra de câmbio, nos títulos em geral, para liberar o credor da obrigação de ter de protestar o título quando o protesto é necessário. Então, se coloca na letra, né, se colocar lá, pagará a Vossa Senhoria por esta única via de letra de câmbio a importância de R$3.000, sem despesas, se você colocasse essa expressão sem despesas, então estariam desobrigados os credores de efetivar o protesto nas hipóteses em que o protesto é necessário. E quais são as hipóteses em que o protesto é necessário? Quando mira a cobrança de co-devedores. E quem são os co-devedores da letra? O sacador, os endossantes e seus respectivos avalistas. Então, a cláusula sem despesas é uma cláusula inserida ou numa obrigação cambial assumida, no ato cambial, ou no título como um todo, como o exemplo que eu dei, liberando o credor de praticar o protesto quando ele se faz necessário, ou seja, quando mira co-devedores, sacador, endossantes e seus respectivos avalistas. Bom, e o que é a ação cambial? A ação cambial é o nome que o direito comercial dá à ação de execução de título de crédito. Então, enquanto o processo civil chama de ação de execução de título extrajudicial, o direito material chama de ação cambial a ação de cobrança de título de crédito. Então, vocês podem, quando montarem suas petições iniciais executivas, chamar de ação cambial uma ação de execução de título extrajudicial, qual seja título de crédito. Então, geralmente ela tem natureza executiva, geralmente. Nós vamos ver um exemplo na lei de cheque, que existe uma ação cambial que tem natureza cognitiva, mas via de regra ela tem natureza executiva. É o que o processo civil chama de ação de execução de título extrajudicial. Bom, para se propor a ação cambial de natureza executiva, na letra, quais são os prazos prescricionais? Então, tem que se observar os prazos. O primeiro prazo é 3 anos a contar do vencimento para cobrar devedor principal e avalistas. 3 anos. 1 ano a contar do protesto para cobrar
devedor. E 6 meses a contar do pagamento, da data do pagamento, para exercer regresso. Sempre esses prazos pela via da execução. Então, a gente tem de aprender prazo prescricional para não propor ação executiva quando já estiver prescrita. Se você entra com a execução e já passou o prazo prescricional, então o devedor vai atravessar uma petição que se chama de exceção de pré-executividade, expondo ao juiz esta matéria de ordem pública, qual seja a prescrição, que fulmina a execução e gera inclusive a condenação do credor exequente em honorários. Então, não se deve executar títulos de crédito prescritos. Aí vocês têm que observar, se tiver prescrito, entra com outros meios de cobrança, com ação monitória ou com ação de cobrança mesmo, mas não com ação cambial, com ação executiva. Então, tem que respeitar os prazos prescricionais para propor as ações executivas. 3 anos a contar do vencimento para cobrar devedor principal, que é o aceitante, e seus avalistas. 1 ano a contar da data do protesto para cobrar co-devedores, sacador, endossantes e seus avalistas. E 6 meses a contar do pagamento para exercer regresso. Nesta lógica que nós vimos aqui, de que quem está para baixo da cadeia tem direito de cobrar em regresso quem está para cima, se efetivou o pagamento. Mas quem está para cima libera os devedores posteriores, não cabendo ação de regresso neste sentido, né? Então, estão aí. Eu chego a mencionar geralmente que a melhor via de cobrança de título de crédito, se for acessível pelas pessoas, é o juizado especial cível. Então, se o credor for pessoa natural, for micro ou pequena empresa, proponha a ação executiva pelo rito da Lei 9.099 de 95, qual seja a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Se não for possível acessar juizado, porque é pessoa de grande porte, não tem como acessar, o de médio porte, só pode micro e pequena empresa, né, e pessoa natural, se não puder acessar juizado, o juizado é melhor porque não tem custas iniciais, né, para se propor a ação. Então tem de propor a ação nas varas comuns, não é isso? E entrar com a ação cambial, não no rito do juizado. Observando-se os prazos prescricionais previstos na lei uniforme. Não cabendo a ação e até naturalmente respeitado o teto do juizado, que é até 40 salários mínimos, que se pode propor ações executivas até 40 salários mínimos em juizado. Acima disso, tem que se ir para as varas comuns. Bom, não cabendo a ação executiva, qual é a ação que se aconselha? É a ação monitória, porque se entende que um título de crédito prescrito é sim um documento escrito de dívida, então ele pode lastrear uma cobrança por ação monitória. Qual é a vantagem da monitória? É que o réu recebe a citação, né, para embargar, na realidade é contestar, embargar, são os embargos monitórios, para contestar a ação de cobrança. Se ele contesta, a ação se transforma numa ação de rito ordinário, como se fosse uma ação de cobrança, mas se o réu não embarga, deixa transcorrer em habeas o prazo, não contesta no prazo, então o rito volta a ter natureza executiva, agora por força judicial. Então, basta fazer uma petição pedindo que certifique o decurso do prazo do réu e pede que ele seja citado para pagar sob pena de deveres penhorados. Então, a vantagem da ação monitória é a possibilidade, diante da revelia do réu, do feito voltar a ter natureza executiva. Então, e por último, é a ação de cobrança, que é a ação por rito ordinário. Se a dívida for até 40 salários mínimos e tiver prescrita a ação executiva, proponha, se a parte puder acessar juizado, pelo rito da Lei 9.099. Se não, entra com a ação de cobrança, né, nas varas comuns mesmo, é a ação de rito ordinário, que o cidadão é citado, quer dizer, primeiro intimado para audiência de conciliação, depois frustrada a qual, citado para contestar o feito, e aí vai todo o rito ordinário, né, com réplica do autor, saneamento do feito, instrução, se for o caso,
né, memoriais ou debates orais e sentença. Então é uma ação que aponta para um tempo maior. Tá certo? Então esta aula é uma aula que fecha os assuntos de letra de câmbio, restando apenas a aula de nota promissória para a gente fechar os temas de primeira unidade. Tá certo? Então, finalizo aqui esta primeira e logo mais lhes encaminho a aula de nota promissória para deixarmos tudo bem encaminhado nesses tempos de quarentena. Obrigado.